falamos que a ressurreição é por mais importância, porque ela retrata a vida de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a sua própria ressurreição. A vida porque ele fez um ministério extraordinário, vários sinais, vários prodígios, vários ensinamentos da sua palavra acerca de Deus, foi ministrada ao coração do seu povo, ao coração dos seus discípulos. João, no Evangelho, no último capítulo, no último versículo, ele diz que se fosse escrever os sinais que Jesus havia operado um por um, ele acreditaria que não caberia em todos os livros escritos no mundo. A sua morte foi por demais importante, porque ele demonstrou o amor sacrificial de Deus por cada um de nós. Foi por conta da sua morte que eu e você temos a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados. E pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que eu e você fomos reconciliados com o Pai. Foi através da morte e o sacrifício de Jesus que eu e você podemos viver em comunhão. Mas foi através da ressurreição que a morte foi tragada. Foi através da ressurreição também que Jesus nos deu uma missão. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós precisamos de Jesus. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus. Nós estamos aqui porque há um desejo no nosso coração de fazer a sua vontade. O texto nos ensina no versículo 16, e depois que Jesus ressuscitou, ele providenciou um encontro com ele, com seus discípulos. Nós não estamos aqui à toa. Se nós estamos aqui essa noite é porque Jesus providenciou esse encontro comigo, com você, com todos nós. Foi Jesus que providenciou esse momento com os seus discípulos. Diz o versículo 16: partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designaram. Foi Jesus que disse às mulheres: digam lá aos discípulos que se encontrem comigo lá no monte da Galileia. E se encontrar com Jesus de coração, é impossível sairmos da sua presença sem uma transformação. É impossível sairmos da sua presença sem algo acontecer na nossa vida. É impossível nós sairmos essa noite desse recinto sem levar algo para a nossa casa, a não ser se eu estiver com a motivação aqui errada essa noite. Então o versículo 16 nos ensina que foi Jesus que preparou aquele encontro, como ele tem preparado nessa noite esse encontro com você. No versículo 17 diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando eles viram a Jesus, num momento eles ficaram perplexos, adoraram a Jesus, ficaram felizes com a sua presença, realmente viram que era Jesus, mas no mesmo instante, no seu interior, no coração dos seus corações, alguns duvidaram. Isso nos chama a atenção, porque aqueles que duvidaram foram aqueles que andaram com Jesus. Aqueles que duvidaram foram aqueles que tiveram experiências com Jesus, viram Jesus curando toda a sorte de enfermidade, viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus ressuscitando mortos.
E esses mesmos discípulos que andaram com Jesus, que viram os sinais de Jesus, que comeram com Jesus, que beberam com Jesus, que dormiram com Jesus, quando ele teve esse encontro com Jesus, eles duvidaram. Isso nos chama a atenção uma coisa. Jesus, quando ele chama alguém para uma missão, ele não chama uma pessoa preparada. Ele não chama uma pessoa forte. Muito pelo contrário. 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo, ele chamando e exortando os irmãos a cada um olharem o seu chamado, a sua vocação, ele diz: ora, vede, irmãos, capítulo 1, versículo 26 de 1 Coríntios, vede, irmãos, a vossa vocação, o vosso chamado, porque não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E sabe por que Deus ele chama os fracos? E sabe por que Deus ele chama aqueles que não estão preparados? É que para no caminho, ao longo da caminhada com Ele prepara. É Ele que o fortalece, é Ele que capacita, é Ele que dá todas as condições necessárias para que eu e você, todo aquele que queira caminhar com Ele, possa cumprir a missão, o ministério pelo qual ele foi chamado. A chamada de Deus ele tem pelo menos 3 aspectos, brevemente aqui. Primeiro, o chamado de Deus é pessoal. Quando Jesus ressuscitou, Ele não chamou uma estrutura, Ele não chamou coisas, Ele chamou pessoas. O chamado dele é pessoal. E a essas pessoas Ele colocou, Ele lhes deu dons e talentos. E essas pessoas que Ele chamou, elas não são fortes, elas não são pessoas preparadas. Porque ao longo da caminhada com Jesus, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos prepara. Às vezes algumas pessoas se acham que não são incapazes para aceitar o chamado de Jesus. É você a pessoa que está em primeiro lugar aos olhos do Senhor. Em segundo lugar, o chamado do Senhor Jesus é intransferível. É intransferível. Quando Ele nos chama, porque Ele nos deu os dons e talentos, porque Ele nos capacita, porque Ele nos fortalece, eu não posso passar essa responsabilidade para o outro. Sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que ir, sou eu que tenho que cumprir o meu ministério, não o ministério do outro, nem pedir para que o outro faça o meu ministério. Em terceiro lugar, o chamado de Deus, ele é inquestionável. Inquestionável. Quando Ele chama, Ele nos chama para obedecer. Ele nos chama para obedecer. Em Efésios capítulo 1, verso 5, ele nos ensina isso aí. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, ele diz: e foi-nos dada a fé para vivermos em obediência a Ele. Ou melhor, Efésios não, perdoe, Romanos capítulo 1,
Romanos, capítulo 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Nós fomos alcançados pela graça de Deus para vivermos em obediência pela fé. Por isso que é inquestionável. E Deus se faz ouvir quando Ele fala. Nós temos certeza que foi Ele que nos chamou. Nós estamos vivendo uma geração que há muitas vozes falando em nome de Jesus, profetizando em nome de Jesus, falando que é Jesus que está mandando dizer. Mas o livro de Hebreus nos ensina no primeiro capítulo que Deus, antigamente, Ele falou por muitas formas, por muitas maneiras. Deus falou pela sua criação, Deus falou através da história, Deus falou através dos seus profetas, Deus falou através de Jesus, mas Ele agora está falando através das suas escrituras. Tudo que nós ouvimos acerca de Jesus, nós precisamos ver se tem consistência com a sua palavra, para que eu e você não sejamos levados a toda sorte de doutrina. E é isso que está acontecendo na vida de muitos cristãos. Muitos estão deixando o caminho, muitos estão deixando o seu ministério, muitos estão deixando de cumprir a missão que Deus lhe deu, porque está ouvindo outras vozes. Mas continuando aqui, no versículo 18, quando Jesus se aproxima dos discípulos, falou dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Interessante é que a primeira palavra de Jesus não foi preocupado com os povos. A primeira palavra de Jesus não foi preocupado com as nações. A primeira palavra de Jesus não foi preocupado com as pessoas. E é interessante que ele usa uma palavra aqui quatro vezes. Foi-me dada toda a autoridade, versículo 18, versículo 19. Todas as nações, versículo 20. Todas as coisas e todos os dias. A primeira palavra que Jesus diz aos seus discípulos foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Irmãos, muitas coisas nós deixamos de fazer para o Senhor porque nós não cremos na sua autoridade. Diz o texto aqui que os discípulos estavam com dúvidas. Seus corações havia interrogações. Porque Jesus já havia dito a eles que eles teriam a responsabilidade de levar essa mensagem até os confins da terra. Até que Ele venha, vocês devem levar a esperança. Mas Jesus sabia que nos seus corações pairavam: como é que eu vou levar essa palavra de esperança? Como é que eu vou anunciar que o Senhor viveu, morreu, mas ressuscitou? Se eu tenho família para cuidar, se eu tenho trabalho, se eu tenho responsabilidade, como é que será isso possível? E Jesus, sabendo o que se passava no coração dos seus discípulos, ele disse: olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em outras palavras, a minha autoridade é a palavra final. Eu tenho autoridade sobre a sua vida, eu tenho autoridade sobre a sua família, eu tenho autoridade sobre os seus bens, eu tenho autoridade sobre o seu trabalho, eu tenho autoridade sobre os seus sonhos, eu tenho autoridade sobre a sua casa, seu carro, o que você tiver na sua vida.
eu tenho autoridade sobre ele, sobre ela. E essa autoridade não é só para aqueles que são fiéis, para aqueles que são abençoados. Eu tenho autoridade até mesmo em dias difíceis. Seja o dia que você possa estar passando na sua vida, eu tenho autoridade. Se está acontecendo é porque eu estou permitindo. Nada foge do meu controle. Quando Jesus estava dizendo, foi-me dada toda a autoridade, era fazendo com que os discípulos tivessem esse fundamento para fazer a sua vontade. Porque quando eu creio que toda a autoridade foi dada a Jesus, duas coisas acontecem na minha vida. Primeiro, eu descanso nele. Eu descanso nele. As coisas estão indo de mal a pior, mas eu sei que Jesus está no controle de tudo. Eu sei que o dia de amanhã vai ser um dia difícil, mas eu sei que Ele pode abrir a porta. Eu sei que as notícias que estão chegando na minha vida e na vida da minha família são notícias que estão insuportáveis. Mas eu sei que eu posso deitar na minha cama e descansar em paz. Ele é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E os discípulos, eles precisavam entender isto, porque os seus corações estavam sendo cheios de dúvidas, de questionamentos. Como é que vai ser? O segundo efeito, quando eu creio na autoridade de Jesus, há esperança sempre na minha vida. A esperança, sabe aquela oração que você está fazendo? Deus pode responder hoje. Sabe aquela oração que você está fazendo? Deus pode responder amanhã. Ele pode responder daqui a alguns dias. Mas uma coisa é certa, você pode ter esperança, porque Ele vai fazer alguma coisa, algo novo Ele vai fazer na história da sua vida. Um dia a porta vai se abrir. Um dia o inimigo das nossas almas, ele vai correr, ele vai desaparecer. Um dia a provação, a tribulação que nós estamos passando vai cessar. Um dia você vai deixar de orar ao Senhor. Até quando, Senhor, eu vou estar vivendo essa aflição, esse sofrimento, essa angústia no meu coração? Quando nós cremos nessa autoridade de Jesus sobre a nossa vida, eu posso descansar, eu posso ter esperança. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles deixaram as suas casas, a sua comunidade. Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, lá em Atos capítulo 4, quando eles são ameaçados, quando ele, João, é ameaçado em pregar o Evangelho. Diz o texto, meus irmãos, que eles responderam num tom ainda maior. A partir do versículo 13 diz: então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e doutos, se admiravam e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. Versículo 18: e chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes de vós do
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. No capítulo 5, verso 41, ele diz: retirando-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quando eles reconheceram a autoridade de Jesus sobre as suas vidas, nada poderia impedir que eles cumprissem a missão pelos quais eles foram chamados. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus te chamou, Deus te chamou. Todo salvo tem um chamado. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Quem é salvo? Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu já recebi a Jesus. Você tem um chamado. Você tem uma missão. Mas talvez você não esteja desenvolvendo esse chamado, essa missão, porque há medos, há dúvidas no seu coração. Jesus ressuscitou para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, mas Ele diz: olha, nós precisamos ir e pregar essa esperança. Nós precisamos pregar esse Evangelho, as boas novas. Mas se você não tem certeza, é porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para que você possa ter. E a nossa oração essa noite é que você saia daqui desse recinto com a certeza do seu chamado, com a convicção daquilo que Deus colocou na sua vida pessoal, que é intransferível, incontestável, e que Deus já se fez ouvir na sua vida. Você tem certeza? Deus falou comigo. Mas porque muitas vezes nós não exercemos o nosso chamado, o nosso ministério, por conta do nosso coração cheio de dúvidas. Tem tanta coisa para cuidar, casa para cuidar, tem um trabalho, tem a escola, tem a faculdade. Jesus não pede para deixar tudo isso. Sabe por quê? Porque no chamado de Jesus há uma outra verdade. Há aqueles que têm um chamado específico. Há aqueles que são chamados para serem pastores, para serem educadores, para serem missionários. Mas independente do seu chamado, eu e você precisamos entender que não é o missionário que faz a obra missionária, não é o pastor que faz a obra missionária, não é a igreja que faz a obra missionária. Quem faz a obra missionária é a atuação de Deus, é a autoridade de Deus sobre a sua igreja. E quando ela permite, ela reconhece essa autoridade, ela passa a ter autoridade. E essa autoridade que ela passa a ter não é para fazer aquilo que ela quer fazer, é simplesmente para fazer a vontade de Deus. A autoridade de Jesus, Ele deu à sua igreja a partir do momento que ela toma a decisão de viver no centro da sua vontade. Ela não nos dá autoridade para nos revoltar, ela não nos dá autoridade para determinar, ela não nos dá autoridade para dizer: o teu milagre vai acontecer hoje, a tua enfermidade vai ser curada hoje, a tua vida financeira vai mudar hoje. Nós não temos essa autoridade. A autoridade que Jesus nos deu foi para fazer a sua vontade. E quando nós nos submetemos para fazer a sua vontade, nós descobrimos que ela é boa, é perfeita e é agradável. Ela é boa, é perfeita e agradável. Foi-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra.
Jesus ressuscitou, mas ele disse: ide e fazer discípulos por todas as nações. Mas você precisa primeiro estar debaixo da autoridade. Segundo lugar, Jesus, no versículo 19, ele diz assim: fazei discípulos de todas as nações. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, é por meio dessa autoridade, da minha autoridade, é por meio dessa autoridade que eu estou otorgando a vocês, que eu quero me fazer conhecido e eu quero ser adorado por todas as nações, não só aqui em Jerusalém, não só aqui na Judéia, não só aqui em Samaria, mas até os confins da terra. Eu quero ser conhecido, eu quero ser adorado por todas as nações, porque eu tenho toda a autoridade que quero isso em vocês. É interessante, irmãos, e muitas vezes nós entendemos o nosso chamado, mas nós não anunciamos a Cristo a todas as nações. Às vezes mal anunciamos aonde nós mesmos estamos. É verdade que nós estamos vivendo uma geração em que o Evangelho ele já chegou no mundo inteiro. Já teve um momento na história da humanidade que o Evangelho chegou ao mundo inteiro. Mas é inadmissível. Nós temos, por exemplo, ainda 9 milhões de pessoas surdas que não conhecem a Jesus. É indesculpável, meus irmãos, quando ainda há 103 etnias que não conhecem o Evangelho, que não tem uma igreja. É indesculpável quando nós temos conhecimento que nas tribos Quilombola, esse nome é pastor? Quilombola não tem uma igreja. No meio dos ciganos, hoje no Brasil só tem um casal evangélico missionário no meio dos ciganos. E é uma comunidade no Brasil enorme, mas apenas um casal missionário. E Jesus, ele nos ensina na sua palavra que ele quer ser conhecido e quer ser adorado pelo mundo inteiro. Essa comunidade tem 85 mil habitantes, não tem 10 mil evangélicos. Juntando aqui as igrejas, não tem 10 mil evangélicos. E aqui Jesus, ele, há 12 mil anos atrás, e ainda hoje, ele quer que esse desejo seja satisfeito na sua vida, porque ele tem uma ordem: ide e fazer discípulos de todas as nações. Eu não quero vocês apenas pregando o Evangelho uns aos outros. Eu não quero vocês pregando o Evangelho apenas ao vizinho, em outra cidade, em outro estado, mas em todas as nações. E isso só será possível nesta geração se homens e mulheres estiverem dispostos a deixar tudo para servir a Jesus. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, só
um milagre no coração do homem e da mulher, dessas pessoas, para fazerem com que nesta geração eles possam se levantar para ir até os confins da terra. Aí Jesus, ele continua dizendo no versículo 20: foi-me dada toda a autoridade. Eu quero que vocês preguem a todas as nações, mas eu quero que vocês ensinem todos os meus mandamentos. E a primeira pergunta é: quais são esses mandamentos? O que é que eu e você temos a responsabilidade de ensinar? Pelo menos 3 mandamentos é claro aqui no Novo Testamento. Primeiro, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e entendimento. Não podemos amar a Deus de qualquer jeito, não podemos amar a Deus sem conhecê-lo. Segundo, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E o terceiro, fazer discípulos. Depois que os 11 são revestidos de autoridade, que entendem que precisam ganhar todas as nações, eles saem para fazer discípulos. É discípulo que gera discípulo. Não é pastor que gera discípulo. Não é bispo, não é apóstolo, não é presbítero. É ovelha que gera ovelha. É discípulo que gera discípulo. Agora, por que nós não ensinamos? Porque a igreja não ensina. Porque nós temos dificuldade de crer em toda essa autoridade que foi dada a Jesus, de viver debaixo dessa autoridade. Porque nós temos dificuldade de ir em todas as nações. Porque nós temos dificuldades de ensinar aquilo que Jesus pediu para ensinar. Só há uma resposta. Eu não encontrei outro na Bíblia. Mas se você encontrar, pode compartilhar comigo. Eu quero aprender com você. A resposta está no Evangelho de João, capítulo 2. O Evangelho de João, capítulo 12, ele nos ensina por que nós temos essa dificuldade. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Diz assim: em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Sabe qual é a nossa dificuldade? Porque nós não morremos. Nós vivemos na igreja com o nosso eu muito vivo. Nós não morremos. Há uma biografia de George Piller, se você puder pesquisar lá no Google, se não encontrar o livro, se quiser comprar o livro, que fala desse grande homem de Deus. Um homem que ele organizou várias igrejas. Ele organizou vários orfanatos no seu ministério. Ele pastoreou uma igreja há 40 anos. E quando chegou aos 70 anos, ele preparou um pastor jovem para ficar no seu lugar, porque ele estava orando, pedindo a Deus para que Deus lhe desse algo novo, um ministério novo. E Deus colocou no seu coração dele ir para o campo missionário. E nos 3 primeiros anos, no campo missionário, ele viajou mais de 30 países e pregou o Evangelho a mais de 3 milhões de pessoas.
E quando ele chegou aos 85 anos, ele, cansado, pelo cansaço do ministério, ele reclamava a ele mesmo, sabe por quê? Porque ele só tinha a oportunidade de pregar o Evangelho 4 vezes por dia. Com 85 anos, ele pregava o Evangelho 4 vezes por dia, ele reclamava, porque ele pregava muito mais. E aos 87 anos acabou a carreira dele, ele não tinha mais condições. E aí um jornalista chegou para George Miller e disse assim: qual foi o segredo do seu ministério? Qual foi o segredo de ter um ministério bem sucedido, de várias igrejas organizadas, de orfanatos, de estar viajando por vários países, de ter criado muitas almas para Jesus Cristo? E a resposta de George Miller foi simplesmente: é porque o George Miller, ele morreu há muitos anos atrás. Ele morreu há muitos anos atrás. E aí, quando nós não morremos, nós ficamos presos nas picuinhas, nós ficamos presos nos problemas diários, nós ficamos presos nas contendas, nós ficamos presos nas necessidades, nos desafios. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou incapaz, tudo está errado. Por que não morrer? Por que não morrer? O eu precisa prevalecer. O eu precisa prevalecer. Pastor Ronaldo Lindório, ele foi convidado para pregar na igreja. E aí, foi no último dia, e a igreja fez um bolo, ele disse, espetacular. E esse bolo ficou do lado dele, ele pregando e o bolo do lado dele. Ele disse que ele mesmo tinha dificuldade de pregar, porque o bolo era bonito, e a igreja o tempo todo olhando para o bolo. O tempo todo olhando para o bolo. E aí terminou a mensagem, ele passou a mensagem, a palavra para o pastor da igreja, o pastor da igreja veio e começou a dar os votos de agradecimento a vários irmãos. E o pastor, quando desceu do púlpito, ele sentou de lado da mulher do bolo. Toda a igreja tem uma mulher do bolo, não tem? E a daqui é uma bênção, porque eu nunca vi ela reclamar. E ele sentou de lado da mulher do bolo. E aí o pastor foi dizendo o nome dos pregadores, dos visitantes, dos líderes que abençoou aquela festa, agradeceu pelo bolo, mas não falou o nome da irmã do bolo. E o pastor convidou a igreja para orar. E antes de orar, começou aquele louvor de quebrantamento. Quando o pastor começou a orar, a mulher de lado começou a orar e ele começou a ouvir. O ano que vem não vai ter bolo. Eu estou revoltada, Senhor. O pastor não falou meu nome, não me chamou. O ano que vem não vai ter bolo. Sabe o que existia? Aí o pastor Ronaldo disse com suas palavras: sabe o que existia no coração daquela irmã? Existia uma disposição enorme de servir a Jesus. Ele sabia disso. Ele sabia que se dissesse assim: irmão, olha, você pode ser a pessoa que vai fazer a limpeza na igreja e não vai receber nada. Ela diz assim: eu faço, tudo é separado.
A senhora poderia pintar na igreja, pode contar comigo, pastor, meu irmão, pode contar comigo para o que der, pode contar comigo. Era uma irmã disposta a trabalhar para o Senhor. No entanto, o coração daquela irmã só estava disposto a trabalhar se ela fosse reconhecida. E o coração daquela irmã do povo é o meu, é o seu coração. É o meu, seu coração. Ai, se o pastor não disser para um irmão ou irmã, promessa que você tem. Ela tem para você, é muito importante. Continue assim. Ai do pastor. Ai do líder. Tem uma equipe que trabalha com você. E ali tem um irmão, uma irmãzinha, deu gás ali para fazer a coisa acontecer. E você não agradecer aquele irmão e aquela irmã. Porque no fundo, há o desejo de ser reconhecido. Está disposto a trabalhar, a se sacrificar, mas tem que ser reconhecido. Não vai. Se nós quisermos como igreja cumprir a nossa missão, a igreja precisa morrer. Nós precisamos morrer. Foi dada toda a autoridade a Jesus. Ele disse: foi-me dada todas as nações, eu quero que vocês ensinem todos esses meus mandamentos. Por último, ele disse: olha, eu sei como está o coração de vocês. Eu sei os problemas que vocês enfrentam e irão enfrentar todos os dias nas vossas vidas. Eu sei que você vai sair um dia de casa à noite, com sua família toda desarmonizada. Esposo brigou com a esposa, os pais brigaram com os filhos brigaram com os pais. Eu sei que na caminhada você vai perder o seu emprego. Eu sei que na sua caminhada, em alguns momentos, você vai cair, você vai me negar, você vai me desobedecer. Eu sei que em alguns momentos da sua vida você vai se sentir uma pessoa inútil, incapaz, sem força. Eu sei que você vai chegar um momento que você não vai querer mais prosseguir, sonhar, lutar pelos seus sonhos. Eu sei que na caminhada haverá um dia que você vai querer chutar o balde, jogar tudo no ar. Eu sei que um dia você vai dizer: não está valendo a pena seguir a Jesus. Nada acontece na minha vida. Eu sei que na caminhada você vai ter noites e dias que as lágrimas vão correr constantemente. Eu sei que você vai passar por perdas. Eu sei que você vai enfrentar tragédias. Eu sei que você vai ser injustiçado. Eu sei que vão caluniar de você. Eu sei que vão lhe perseguir. Eu sei que vão dizer a você que você não sabe, que você é inútil, que você não é capaz. Mas uma coisa eu quero que você saiba: em todos esses momentos você não vai estar sozinho. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você para dar ainda. Eu vou estar com você para dizer: olha, você é importante para mim. Eu vou estar para dizer para você que você vale mais do que o mundo. Eu vou estar
com você para dizer: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vai vir a tua glória, vai vir a tua vitória, vai vir a resposta da tua oração. Não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como o seu coração chegou aqui essa noite. Queria finalizar falando de Jim, deixa eu ver se eu me lembro agora. Jim Wells, é isso, pastor? Estou lhe apresentando ele agora. Esse missionário de Wells, ele foi um dos missionários dos anos 60. Houve um revivamento nos Estados Unidos de levantar 500 missionários para lançar e enviar e entre esses 500 missionários, um nós conhecemos, que foi o pastor Russo Shep, e foi para a glória há pouco tempo. Passou o Russo Shep, saiu da América do Norte e veio para cá, uma bênção no meio batista brasileiro. E o outro foi Jim Wells, que Deus colocou no seu coração dele ir para o Equador. E ele foi com as 4 missionários. E lá ele encontrou uma tribo chamada Alto. E eles foram para aquela tribo e eles foram bem recebidos. E passaram alguns meses e alguns anos, deixando as suas famílias em outro estado, eles aprenderam a língua, eles conviviam em comunhão com aquela tribo, mas Jim Wells, ele ouvia de vez em quando alguns comentários de algumas pessoas dizendo que todas as pessoas que foram para aquela tribo, elas o mataram. E tendo essa sensação de que a morte estava chegando, ele escreve para a sua igreja e pede oração à sua igreja, porque ele estava se sentindo ameaçado, ele e os demais missionários. E a igreja responde a ele dizendo: olha, vem embora, você é um grande missionário, é um grande pastor, e você pode estar aqui pastoreando a nossa igreja, porque ela é grande, você pode ser pastor de jovens, vem embora. E Jim Wells, ele responde à igreja dizendo: irmãos, vocês não entenderam. Vocês não entenderam o meu pedido de oração. Eu vou ficar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, pastores e líderes. Façam algo para Deus até o dia que a única coisa que vocês poderão fazer é morrer. Façam algo para Deus até chegando no último dia, não tem mais nada para fazer, vocês possam morrer por Deus. E depois de alguns meses, aquele pastor, ele foi assassinado juntamente com os missionários. E ele deixou a esposa com alguns filhos, e as esposas daqueles missionários foram embora, voltaram para os Estados Unidos. Mas seus filhos não cresceram revoltados. Deus tem um plano para aquela família, e Deus colocou no coração dos filhos daquele missionário de serem missionários. E um deles sentiu o desejo de Deus de voltar lá para os Alpes. E eles voltaram, ele organizou uma equipe e foram para lá. E eles foram bem recebidos
recebidos, e agora, de fato, verdadeiramente eles foram bem recebidos, ganharam muitos ímpios para Jesus. Aquele momento que eles assassinavam havia passado, porque outros missionários haviam passado ali, e um deles foi o Eduardo. E chegou o dia do batismo, e quando um dos filhos dos missionários foi levar o índio para ser batizado, o índio levantou a mão e disse assim: eu queria que parasse por um momento o batismo. Ele disse: você quer desistir? Ele disse: não, eu quero confessar o pecado. Foi eu que matei o seu pai. Foi eu que matei o seu pai. E aquele filho ali dos missionários olhou para aquele índio e disse: mas nós temos algo em comum. Todos nós fomos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Eu te pego. Meus irmãos, Jesus, Ele ressuscitou, Ele está aqui. Mas Ele não ressuscitou apenas para nós contemplarmos. Ele ressuscitou para também nos dar uma missão. E essa missão precisa estar debaixo da sua autoridade. Essa missão nós precisamos entender que é para fazer o seu nome conhecido por todas as nações e que todas o adorem. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores ou habitantes da terra. Ele ressuscitou para que todos os seus ensinamentos, todos os seus mandamentos fossem ensinados, e que você tivesse a certeza de que Ele estaria com você todos os dias, fazendo com que você pudesse descansar do seu coração, descansar a sua alma e viver na esperança de melhores dias. Eu não sei como o seu coração está pensando isso, mas talvez o que ele está precisando é receber essa autoridade de Jesus sobre a sua vida. Talvez você já crê em Jesus, mas você precisa crer na sua autoridade. Os discípulos assim creram, por isso eles viveram destemidos, apaixonados pela obra do Senhor. Eles viveram a tal ponto que até que Jesus venha, eles levaram a excelência. E é assim que o Senhor espera ver você. Eu queria convidar uma nova vida aqui à frente. Nós vamos louvar o mundo, vamos ficar de pé.